Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Na aula de hoje, então, nós daremos sequência à aula passada, onde nós falamos sobre a origem da vida na Terra. Bom, pessoal, vamos começar aqui lembrando rapidamente o que foi passado na aula passada. E depois nós daremos sequência, então. Pessoal, nós vimos, então, que o nosso planeta ele é extremamente recente, né? Ele é extremamente novo, perto do tempo do universo, sendo que o planeta ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, enquanto o universo tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos. Além disso, nós vimos que existem cientistas então que defendem a teoria da abiogênese, assim como também existem cientistas que defendem a biogênese. E será sobre isso então que nós falaremos na aula de hoje. Bom, pessoal, eu acho válido começar explicando então sobre a diferença de abiogênese para biogênese. A palavra abiogênese tem o a então com sentido de negação, o bio que significa vida, né? E gênese então a formação, né? O início. Isso significa que, segundo essa teoria da abiogênese, um ser ele poderia então surgir a partir de algo sem vida. Como, por exemplo, o exemplo que eu usei, salvo engano, na aula passada, que foi sobre os pântanos, né? Que dos pântanos, então, surgiriam jacarés. Então, de acordo com essa teoria, isso aconteceria devido à presença de uma força vital. Então, os jacarés eles não precisariam surgir de outro ser, eles conseguiriam surgir a partir dessa força vital presente nesse ambiente, no caso no pântano. Já a biogênese, diz que a vida ela só pode surgir a partir de algo vivo, né? Usando ainda o exemplo do jacaré, então, não surgiriam jacarés a partir do pântano em que eles vivem, mas sim a partir de outro jacaré, né? Que habita, então, esses pântanos. Nesse caso, gente, o que acontece é que o meio ambiente o ambiente, ele é favorável para a vida desses seres. E o que possibilita, então, a reprodução deles nessa área. Por esse motivo, em pântanos se encontram jacarés. Então, segundo essa teoria, nada vem do nada, né? Não, ela anula, então, a existência de uma força vital, né? Dando, então, ênfase na ideia de que só pode surgir vida a partir da vida, né? Enfim, gente, essas são as características básicas, né, das duas teorias. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, né, e descobrir, então, quem eram os cientistas que estudavam essas teorias, né, a teoria do surgimento dos seres vivos. Gente, então a biogênese ela é mais antiga do que a biogênese, né? A ideia de uma vida surgindo a partir da força vital é mais antiga do que a ideia de que a vida só pode surgir a partir de outra vida. Bom, gente, na Grécia, Anaximandro, então lá perto dos anos 600 a.C., passou a questionar o surgimento da vida, gente, juntamente com outros pensadores da época, né? Ele passou então a questionar sobre como iniciou a vida e passou a acreditar então na presença de uma força vital capaz então de gerar a vida a partir de algo sem vida, ok? E apesar, né, de essa teoria não ser aceita atualmente, esses pensadores eles estavam muito à frente do seu tempo, né, uma vez que essas não eram questões estudadas, pensadas na época, gente. Então, Anaximandro, foi um dos primeiros pensadores que nós temos registro, né, que falou a respeito da teoria da abiogênese. Mas alguns séculos mais tarde, quem realmente fez história falando a respeito disso foi o filósofo grego Aristóteles, né? Agora, ali mais aproximadamente 380 anos antes de Cristo,
Aristóteles estudou mais a fundo, então, né? E com esses estudos, ele passou a falar que algumas coisas possuem um princípio ativo, e esse princípio ativo, ele teria, então, a força necessária para o surgimento da vida. Essa teoria, ela é muito antiga, né? E só começaram a aparecer estudiosos questionando, então, a biogênese em aproximadamente 1680 anos depois de Cristo. O primeiro estudioso que nós temos ciência de não aceitar, então, a biogênese foi Redi, né? Que é um estudioso italiano que, ao analisar o surgimento de seres a partir da reprodução, passa a questionar a possibilidade, então, do surgimento de seres a partir de algo sem vida. Então, por meio de experimentos científicos, né, ele passou a analisar nesse experimento, então, começou a analisar tudo, e nesse experimento ele pegou, então, 2 potes e colocou um pedaço de carne dentro dele. No primeiro pote ele tampou, né, com um tecido, impossibilitando a passagem de moscas e outros seres vivos ali, e no outro ele deixou exposto, né, possibilitando o contato dos outros seres com um pedaço de carne. E a partir desse experimento, ele notou que realmente não surgiram larvas no pedaço de carne que não teve contato direto com seres vivos, enquanto no pedaço exposto foi notada a presença de larva. Mas acontece que um tempo depois surgiu um novo cientista chamado Needham, que defendia então a biogênese, né? Mesmo após o experimento então de Redi, ele dizia o seguinte: ok, para os animais a biogênese realmente é válida, né? Mas para os micro-organismos não, pois eles surgem a partir de coisas não vivas. Nessa mesma época surgiu outro cientista então disposto a provar que a biogênese não acontecia, né? Que ela não era válida, nem mesmo quando se tratava de micro-organismos. E esse cientista, ele se chamava Spallanzani. Então veio Needham e fez um experimento para comprovar que a biogênese ocorre em micro-organismos. Para isso ele utilizou então em seu experimento um caldo, né, tampado em um pote com uma rolha de cortiça. Ele ferveu esse material e após um período ele notou então o surgimento de micro-organismo no pote. Deduzindo então que o caldo de carne possuía uma força vital que teria gerado esses micro-organismos. Então, segundo Needham, estava comprovado que a biogênese estava correta. Mas a partir do experimento de Needham, Spallanzani fez outro experimento para refutar então a biogênese. Spallanzani então usou um caldo nutritivo como o de Needham. Ele ferveu esse caldo e posteriormente ele fechou o bico, mas sem usar a rolha de cortiça. Ele derreteu o bico do recipiente, né, selando então por completo o líquido lá dentro. E após algum tempo ele notou que não surgiram micro-organismos. Nesse momento então vem Needham ali e fala que o material ele foi fervido por tempo demais, quebrando então a força vital, né, do caldo. Mas Spallanzani então prova não ter tirado a força vital, mas sim a inexistência dela, quebrando o bico por completo e provando que quando exposto a micro-organismos, então, né, exposto ao ar, volta a presença de micro-organismos no caldo. Porém, Needham novamente tentando provar, né, que a sua teoria diz, que a sua teoria está certa no caso, ele diz que ao quebrar o frasco, o ar entrou em contato devolvendo a força vital ao caldo. E nesse momento, Spallanzani, mesmo sabendo que ele estava correto, mesmo acreditando no que ele dizia, ele não conseguiu mais provar a sua teoria. Meio que ficou então no esquecimento isso dali por algum período. E foi quando surgiu, né, um cientista que arrasou então com a teoria da biogênese, né, que ele surgiu há 100 e poucos anos atrás, que foi Pasteur, que surgiu com um experimento bem simples,
conseguindo provar que a abiogênese não é possível atualmente, embora possa ter sido no início. Então, o que ele fez para conseguir provar que a abiogênese não estava correta e provar também que o experimento que Spallanzani estava indo pelo caminho certo? Ele pegou um caldo, então, semelhante ao de Needham também, né, em seu experimento, e em vez de lacrar completamente o bico ou usar a rolha de cortiça, ele ele entortou o bico do recipiente de vidro, fazendo com que o ar continuasse passando para dentro do frasco, né? E posteriormente ele ferveu esse material por um longo tempo e percebeu que que mesmo tendo a presença de ar, né, mesmo o ar tocando o caldo, não houve o surgimento de vida, porque os micro-organismos eles ficavam presos ali por um líquido, né, no tubo, que dava então acesso ao caldo. Ele quebrou o vidro e nesse momento volta novamente a surgir micro-organismos, comprovando então que a força vital ela não existia, né, que não foi destruída a força vital, ela realmente não existia, como Spallanzani também defendia, ok? Esse cientista também, a partir desses estudos, ele conseguiu meio que revolucionar, né, a conservação de alimentos e outras coisas, como, por exemplo, o do leite e de outros alimentos que ficam embalados, fazendo com que dure muito mais tempo sem a presença de micro-organismos. Bom, gente, mas agora vamos falar sobre o pensamento, né? Os pensamentos de quem defendia a abiogênese, rapidinho, para a gente já terminar a aula. Eles diziam, então, que, por exemplo, as lombrigas solitárias, esses seres que geralmente são encontrados dentro de seres humanos e outros animais, eles surgiam dentro do organismo, né, do nada, sem outros meios. O que para eles era algo que fazia muito sentido, né, tendo em vista que se não fosse dessa forma, então, esses seres eles teriam que entrar no organismo de alguma forma sem que a pessoa notasse, né, o que seria um tanto difícil. No caso da solitária, por exemplo, que pode ter até 10 metros, né, de comprimento, seria um tanto difícil a pessoa não notar a presença desse ser entrando dentro do seu corpo. Então, segundo eles, a resposta mais coerente, né, sensata, seria que o organismo ele possuía, então, uma força vital capaz de gerar esses seres e não que esses seres nasceriam a partir de outros, porque eles não teriam, então, como entrar dentro do corpo humano. Bom, nós sabemos que isso não acontece, né? Porém, nós também sabemos que apesar de atualmente a abiogênese ela não ser aceita, em algum momento lá do início da existência ela aconteceu, né? O que explica isso é a teoria da evolução química, que nós vimos rapidamente em nossa aula passada e acredito que veremos mais pra frente. Isso também foi provado por um cientista chamado Miller, quando ele construiu algo que imitava muito a realidade da atmosfera lá nos primórdios, né, da vida. E ele conseguiu, a partir desse experimento, provar. Ele não conseguiu criar algo vivo, mas ele conseguiu criar algo semivivo similar aos seres pré-históricos, ok? Então nós sabemos que apesar de atualmente não ser aceito, já um dia isso já aconteceu. E é isso, gente. Eu agradeço pela presença e espero ver vocês em nossa próxima aula.